Eu convido a igreja, os amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheço que sai de ti. Creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, para aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu santo nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peça que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico, e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e nos amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e tu e eu neles estejam. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, pedimos a tua orientação, pedimos a compreensão desse texto, que
Teu Santo Espírito venha nos capacitar, nos orientar, nos dar sabedoria, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, de forma correta, e que venha, Senhor, edificar a nossa vida e a vida da igreja. E aqueles que vão ver esta palavra, Pai, eles venham a ter uma plena comunhão com o Senhor, para que haja salvação e vida eterna. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, falar a oração de Jesus antes da sua crucificação. Na última semana de Jesus, antes de ir à cruz, antes da sua morte, ele sabia o que ia enfrentar. Como natureza humana, o sofrimento humano que estava por vir era muito grande. Mas Jesus começa essa oração antes da sua crucificação, dizendo: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisa é essa que Jesus falou? No capítulo anterior, Jesus falou para os apóstolos o que ia acontecer com ele. Seria condenado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas Jesus tinha dito a esses apóstolos que eles não ficariam órfãos, porque ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para que eles fossem fortalecidos na fé, e era um encorajador, que eles iam ter poderes para fazer a obra, dar continuidade à obra que Jesus começou aqui na terra. E quando esse Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em Jesus, eles mataram Jesus. Mas o Espírito que vinha, o Consolador, juntamente com a palavra de Deus, iam fazer que muitos daqueles que mataram Jesus, contribuíram para a morte de Jesus, viesse agora a crer em Jesus através do Espírito Santo que ele enviar e da palavra que ele confiou aos apóstolos. E ele disse que vai para o Pai e não me vereis mais, isso é justiça. E do juízo, porque Satanás foi julgado pela vida de Jesus e condenado. Salvar até onde Deus permite. Mas também ele dá uma questão de despedida para os apóstolos: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus sabia que a terceira dia ia ressuscitar, e Jesus ressuscitou um corpo humano glorificado, um corpo humano mas glorificado. Jesus continuou com duas naturezas, humana, um corpo glorificado, e divino. E Jesus apareceu depois de ressuscitar 12 vezes, 12 aparições, e esteve várias vezes com os apóstolos. Eles agora, depois da ressurreição de Jesus, passaram a confiar plenamente em Jesus, porque antes de Jesus morrer e ressuscitar, um negou, um traiu, o resto abandonou Jesus. Mas vamos ver que depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tiveram agora plena confiança em Jesus, que ele era o Messias, era o Deus encarnado, aquele que veio trazer salvação para a humanidade, que veio trazer vida eterna. Não havia mais nenhuma dúvida com relação a isso. Mas tem palavras despedidas, ele diz: vim para o Pai, vim do Pai e entrei no mundo, toda a vida deixo o mundo e vou para o Pai. Se despede deles. O único que desceu e subiu aos céus foi Jesus, não tem nenhum outro. Ele diz ainda: eis que vem a hora, já é chegada, e que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia que ele não ficaria só, porque o Pai estava com ele em todos os momentos. Ele fala mais: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está dizendo que vocês vão passar por aflições pelo meu nome, por pregar o meu evangelho, por crer em mim, por crer em Jesus. Vocês vão ter aflições como nós temos até hoje, todos aqueles que creem em Jesus. Mas Jesus faz essa oração antes da sua crucificação, e Jesus ora por ele mesmo. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu filho, para que teu filho se glorifique a ti. Mas Jesus também ora pelos apóstolos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deixam, porque são teus. Jesus ora por ele, ora pelos apóstolos e ora por mim e por você, Jesus. Porque ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por nós, por mim e por você, por aqueles que não creem em Jesus como nós, cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Ele orou por nós. A oração de Jesus fala de palavra de Deus, de santificação, salvação e união entre os convertidos. Quando Jesus ora por ele mesmo, ele diz: Pai, pede ao Pai que glorifique ao Filho, para que ele glorifique ao Pai. A glorificação de Jesus é a cruz, é lá que ele é glorificado. Satanás tentou impedir o nascimento do menino, do Messias, lá no Egito, quando o faraó manda que mate todos aqueles meninos, e Moisés escapa, é livre. Ali a semente não foi destruída. Depois, com Atalia, quando ela tenta usurpar o trono, somente Joás escapa, outra semente ali é plantada. Depois, lá com Esther, era a matança geral de todos os judeus no dia 13, e ali é preservado através de Esther, a semente mais uma vez. Então Satanás tentou de todas as maneiras fazer com que o menino nascesse. Mas também quando o menino nasce, Herodes, usado também pelo inimigo, já homem velho, 4 anos depois ele morre. Ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, há todo um complô para que o Messias não viesse ao mundo. Mas o Pai concede autoridade para Jesus, dá vida eterna a todos que nele crê como Senhor e Salvador. E o que Jesus fala, o que consiste a vida eterna? O nome já de vida eterna. Nós já começamos a eternidade aqui na terra, quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. E essa concretização se dará na segunda vinda de Jesus, quando estaremos com Ele por toda a eternidade. Isso é vida eterna, diferentemente da morte eterna, que será a condenação eterna também por toda a eternidade. Mas eu quero dizer que o plano de salvação de Deus foi idealizado lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Deus criou nossos primeiros pais, e Deus sabia como ia cair, claro, porque Ele é onisciente, e o seu pecado de obediência trouxe consequências para toda a humanidade. O salário do pecado é a morte, todos nós temos que morrer. E nesse momento estamos acometidos da morte espiritual. A morte espiritual, estamos afastados de Deus. Como se resolve o problema do pecado? Através da morte de Jesus em nosso lugar. Lá na eternidade foi traçado esse plano de salvação. Jesus viria morrer em nosso lugar, mas aí, através da encarnação do próprio Deus, a sua morte de cruz e ressurreição, todos os nossos pecados foram perdoados. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus conheceu a fragilidade humana com a natureza humana. Por isso que hoje o nosso advogado lá no céu
Jesus lá no céu hoje é a natureza humana glorificada e divina. Hoje ele é nosso advogado, mas quando ele vier a segunda vinda será juiz. Mas todas as profecias que tem no Antigo Testamento indicavam, apontavam para Jesus que ele era o Messias e não creram nele. Jesus cumpriu integralmente o plano do Pai, morrendo na cruz pelos nossos pecados. A obra confiada ao Filho está consumada. No versículo 4 ele diz: eu glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus ele profere lá na cruz 7 palavras: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus sabia que muitos que não creram nele, que muitos que até ajudaram a matá-lo, a levar a cruz, a espancar, crucificaram, Jesus pede ao Pai mais uma vez, ele é longânimo, é paciente: Pai, perdoa-lhe que não sabem o que fazem, porque ele sabia que muitos daqueles iam se salvar, iam crer nele, porque ele ia mandar o Espírito Santo juntamente com a sua palavra, e muitos iam ser regenerados, transformados, iam nascer de novo. Mas nós vimos que aqueles dois ladrões na cruz, os dois zombavam de Jesus, e um começa a defender Jesus, porque aquela palavra de Jesus fez sentido na vida dele. Ele pede a Jesus: lembra do teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a parte que a quarta frase de Jesus é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não fosse desamparado naquele momento, ele não morreria. Nesse momento que o Pai desampara para que ele possa morrer com natureza humana. Nesse momento que todos os pecados da humanidade caem nos seus ombros, se tornando maldito em nosso lugar naquele momento. E aí tem a frase que ele diz: está consumado. A sua missão na terra está a chegar ao fim. Quando ele chegou e pôde dizer: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora ele terminou tudo que o Pai lhe havia dado a fazer. Jesus glorificou o Pai perfeitamente a Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento a terra se abriu e muitos saíram ressuscitados e pouco glorificados. Na realidade não foi Judas e Pilatos que levou Jesus à cruz, era plano de Deus para a salvação da humanidade. Judas não entendeu. Jesus foi voluntariamente à cruz. Jesus sabia exatamente a hora de ir à cruz. É chegada a minha hora. Muitas vezes tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus sabia a hora que ele iria para a cruz. Não podemos falar em julgamentos religiosos, políticos sociais. A glorificação de Jesus era a cruz. Mas Jesus também ora pelos apóstolos, como a partir do versículo 5 diz que versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que deste do mundo, eles eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Reconhece que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. Que sai de ti e creio que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus ora agora pelos apóstolos, pela continuidade da obra, pela palavra, tem que ser pregada. Ele comissionou a fazer o ID, a pregar a palavra de Deus, e a palavra tem que ser pregada para abrir o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora.
Nós vimos um exemplo na Bíblia de Cornélio, quando Pedro está em Jope e manda aqueles dois enviados, Cornélio manda aqueles enviados até Pedro. Pedro está em Jope, tinha acabado de ressuscitar Tabita, e ele vai até Cornélio, ele prega para Cornélio, ora para Cornélio. Naquele momento há uma conversão em toda a casa, todos os amigos de Cornélio. Quando Paulo está pregando em Éfeso, chega Lídia, Tiatira, vendedora de púrpura, e ela escuta o que Paulo pregava, e Deus abriu o coração de Lídia para atender o que Paulo dizia. Paulo pregava arrependimento e fé. Nós só podemos ter arrependimento e fé, meus irmãos, depois de regenerados, transformados pelo Espírito Santo, porque estamos mortos espiritualmente. Depois da nossa ressurreição espiritual, nós podemos ter fé, nos arrependermos, ser justificados pela fé em Jesus, nos tornarmos filhos de Deus pela adoção. Mas, no entanto, uma pessoa, mesmo sendo iluminada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e regenerada pelo Espírito Santo, a pessoa pode optar a aceitar ou não o plano de salvação. Ela não aceita. Tem os que vão salvar, os que não vão salvar. Judas não se arrependeu. Deus escolheu 12 apóstolos, escolheu 12, elegeu 12, mas um se perdeu. Por isso que eu não creio na eleição. Eu creio que a palavra de Deus, ela ilumina a mente para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Mas ele fala também que não peço que me tire do mundo, e sim que eu os guarde do maligno, do mal, do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, aqui no sentido de separação, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus era santo. A santificação é uma mudança de caráter, meus irmãos. Diferentemente da regeneração e da justificação, que são atos de Deus, a santificação é um processo presente e contínuo no ser humano, em nós, a fim de que nós tornemos semelhante a Cristo. É um processo pelo qual retira de nós o pecado de forma geral. Quando caiu, Adão perdeu a santidade que lhe foi comunicada por Deus. Seu caráter foi manchado pelo pecado. A nova natureza implantada por causa do novo nascimento levou-me a agir, pensar e falar e andar em santidade. Não de forma mecânica, mas em cooperação com a vida, com a sua vontade. A santificação deve ocorrer em todo o nosso espírito, alma e corpo. Mas também o texto fala que Jesus, na última oração, nossa sua crucificação, ele ora por nós, ora por aqueles que não crêem nele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, como sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ora por nós, ora pela unidade entre os convertidos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos. Jesus pede para que nós também, a igreja de Cristo, seja unida, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos entender, meus irmãos, que a salvação não depende de igreja nem de religião. Apenas pela fé em Jesus. Temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nos dá a salvação. Jesus não criou placa de igrejas, doutrinas divergentes. À luz da Bíblia, isso foi obra do homem. Jesus criou a igreja. As denominações das religiões que criou foi o homem. Quando os membros de uma doutrina
Dizem, tem muitos que tem por aí, que dizem que você não lê um livro tal, ou que você não guardar um dia, ou não lê uma determinada Bíblia, você não tem salvação. Temos uma seita. Jesus quer que todos nós estejamos onde Ele está, para ver a sua glória, como Ele diz no versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, já tinha traçado esse plano na eternidade. Não deve haver litígio entre irmãos que tenham chegado ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que exista unidade entre nós, como na Trindade existia. Mas também, quando nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, na justificação, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, filho adotivo, com os mesmos direitos de um filho legítimo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que isso quer dizer? É como você pegar uma joia, levar a um banco para penhorar, ela fica como garantia para você receber algum dinheiro daquela peça. Assim ele está nos dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança como filho adotivo. É o Espírito Santo que nos garante isso. Ele é o penhor da nossa herança quando somos batizados no Espírito Santo. Então eu quero concluir essa oração sacerdotal de Jesus antes da sua crucificação. A nossa evidência, a nossa relação com Deus é o amor. Quando Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. O amor é essa evidência da relação com Deus. Jesus, Ele fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos amou de forma incondicional. Quando Jesus chega, a lei judaica tinha no orar 613 mandamentos. Jesus transforma em 12, amar a Deus e amar ao próximo. E agora Ele dá um novo mandamento, que é amai uns aos outros como eu vos amei. Ele os amou de forma incondicional, meus irmãos. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E eu quero concluir dizendo que Deus tem prazer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Embora Deus seja completamente soberano na salvação, é o pecador que precisa crer e se arrepender de seus pecados. Jesus não se arrepende por mim, Ele não tem fé por mim. A fé é do homem, e o arrependimento é do homem. Responsabilidade humana. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez e depois do juízo, temos que ter essa consciência, meus irmãos, que após a morte há uma separação do corpo, da alma e do espírito. Diferentemente lá no nascimento, a junção dos três, na morte, a separação dos três. O corpo vai para o pó da terra, de onde veio, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma ou vai para em gozo, para terceiro céu, ou vai para o lugar de sofrimento, já é a morte eterna, sem nenhuma chance mais de chegar a Deus de arrependimento. Os que morrem em Cristo, vida eterna, gozo lá no céu. E os que morrem sem Cristo, já em sofrimento. Mas eu quero dizer aos irmãos que cada um de nós prestaremos conta de si a Deus. Não há intercessão após a morte, meus irmãos. Jesus, Ele orou por nós
nesse sentido que não há intercessão após a morte. Nós temos ainda a capacidade em vida de buscarmos saber onde queremos passar nossa eternidade, em vida. Jesus veio para isso, Ele orou naquele momento por Ele, orou pelos apóstolos e por nós, para que nós possamos crer nele, ter a vida eterna. Ele orou lá naquele momento por nós, que possamos aproveitar, enquanto em vida, essa chance de salvação, porque depois da morte não há mais nenhuma intercessão, ninguém faz nada por quem já morreu, cada um prestará conta de si a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os amados irmãos a abaixar as suas cabeças e fechar os seus olhos. Vamos concluir falando mais uma vez com Deus. Senhor nosso Deus, que palavra maravilhosa que o Senhor, nessa oração, antes da sua morte naquela cruz, o Senhor ora por si próprio, por o que o Senhor ia passar naquele momento. Ora pelos apóstolos, porque o Senhor sabia que naquele primeiro século o Império Romano, muitos anticristos surgiriam para perseguir aquele povo, os cristãos naquele momento, como ainda hoje persegue a nós, mas de forma muito veemente naquela época, Pai. O Senhor já ora por eles, o Senhor manda o Espírito Santo para fortalecer em poder, e a nós também, meu Pai. Mas o Senhor orou por nós, por aqueles que iam se converter, aqueles que iam crer em Jesus como Senhor e Salvador, meu Pai. E hoje temos o privilégio de dizer: nós somos filhos de Deus por adoção, com o mesmo privilégio de Jesus, co-herdeiros com Cristo, Pai. Que maravilha é esta que o Senhor nos traz. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus, amém.